Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite, Caroline. Daqui a pouquinho a Mônica já entra e a gente vai conversar sobre os motivos que nos levam à ação, né? Entender um pouquinho mais aí das artimanhas e dos mistérios por trás dessa palavra motivação. A gente já vai conversar. Obrigada por estar aqui com a gente nessa noite fria de Curitiba. Boa noite, Edson, tudo bem? Tô aguardando a Mônica aqui para entrar. A gente já vai começar um bate-papo. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, que vocês queiram participar, estou à disposição, assim como a minha convidada também, que ela já começa aqui pra gente dividir a tela e conversar um pouquinho mais. Quando vocês pensam em motivação, né? O que motiva? O que nos move para a ação? A Mônica já entrou, a gente já vai dividir aqui as telas para esse bate-papo. Olá, Oi, boa noite. boa noite. A Mônica é uma psicóloga maravilhosa, uma grande amiga que hoje está estreando nas lives, né? Segunda estreia com você. Exatamente. Já estreamos nos palcos do sapateado. Sim, A Mônica ainda sim. dançou mais tempo do que eu, mas é uma grande dançarina e uma excelente psicóloga. E eu já fui tua paciente também, né? Bem, já foi minha paciente, isso. Né? Muitos papéis. Ah, mães de Beatrizes também, né? Em comum, nossas filhas só têm 4 meses de diferença e o mesmo nome. Isso. E quando a gente se conheceu lá no sapateado, a gente falou que o nome ia ser esse, e de fato foi, né? Sim. Gostaria de agradecer muito, Mônica, por você estar aqui comigo, né, nessa noite, para a gente bater um papo sobre os motivos que nos levam à ação. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho antes, contasse aí da sua trajetória profissional, quem você é. Bom, eu sou de Florianópolis, moro aqui em Curitiba, mas sou catarinense, sou psicóloga já há bastante tempo. é, Trabalho no consultório, tenho uma história bacana também com intercâmbio cultural. Eu trabalho há quase 20 anos e foi onde eu comecei a exercitar a psicologia. Tenho formação em psicodrama, que é uma linha de atuação que me interessa muito, que tem base no teatro. Vim para Curitiba recém-formada, passei pelo Hospital Bom Retiro, fiz um voluntariado lá no comecinho da carreira, e Não aí sabia. comecei é, e aí trabalhei bastante tempo em empresa de intercâmbio, e olha, vai fazer 10 anos que eu estou no consultório, e tenho sido muito feliz. Ainda trabalho com intercâmbio também, mas hoje o consultório é o que mais me motiva a atuar, né? Agir, as coisas vão mudando, né? Sim. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Marilise Temanini, eu sou nutricionista, escritora também, né? 3 livros publicados e 4 em projeto. Agora, nessa quarentena nutritiva aí, né? Esse é o motivo que me leva a agir, escrever, né? Se a gente começar aí na nossa temática. Sou nutricionista há 20 anos e há 18 anos já estou também atuando em consultório, que é a minha principal fonte de atuação. E aí, eu convidei a Mônica, né? Se for assim, eu até não convivo com tantas nutricionistas como eu convivo com psicólogas. Portanto, eu não me arrisco jamais a colocar no Facebook ou no Instagram a indicação de um psicólogo, porque eu acho que outras pessoas podem ficar bravas comigo, Sim. né? Eu indico no privado, no direct, mas publicamente eu não faço isso, porque eu sei que tem muita gente, eu posso acabar esquecendo de alguém, né? E isso é bem complicado. Então, a Mônica tem, assim, uma expertise muito boa, uma sensibilidade, um grande coração. A tua amiga Silvana, de bastante tempo aí, né, também acabou de entrar agora, Minha vizinha de sala. de sala agora, né? Uhum.
E eu te convidei porque eu acho que você é uma pessoa que tem uma escutativa gigante, né? Eu te conheço como amiga, né? Não como psicóloga, mas assim, a gente começa a admirar outras qualidades profissionais da pessoa, mesmo sem usufruir tão bem como, por exemplo, o paciente que está em terapia contigo, né? E aí, esse tema que eu trouxe hoje, a gente estava falando, você trouxe uns aspectos bem legais sobre a palavra motivação, que eu queria que você dividisse com a nossa audiência ao vivo agora, com a reprise depois. Uau! Quando a Mari me convidou para fazer a live, eu falei, ai, que legal, vamos, eu nunca fiz isso, né, a primeira vez. E aí a gente começou a falar sobre, ela me trouxe o tema, e no primeiro momento eu falei, uau, que desafio, porque falar de motivação, no momento em que a gente vive, eu acho que é um grande desafio, né? Porque a gente está todos os dias na esperança de que coisas aconteçam, na esperança, na esperança de resoluções, não temos grandes respostas, mas ao mesmo tempo eu achei um tema super oportuno, porque é um tema que hoje toda hora a gente escuta, né? Hoje eu estava vindo antes de chegar em casa, eu saí do consultório e vim para casa, e aí eu passei na padaria e a moça falou assim, ai, tá tão difícil, né? E aí eu fico pensando, a moça da padaria, que motivação que ela tem para levantar e ir trabalhar, né? Talvez seja o salário, a subsistência, o emprego, que hoje é também motivo de se motivar para sair de casa, né? Então eu pensei, puxa vida, que desafio. Mas é muito interessante porque esse termo motivação ele é muito grande, né? A gente escuta falar de motivação em vários cenários de atuação, né? A gente escuta falar no mundo corporativo, a gente escuta falar em academias, né? Tem que estar motivado, no mundo fitness, da nutrição, né? Hoje tem coach para trabalhar a motivação das pessoas. Então, no próprio universo da psicologia, a gente fala muito em motivação nas empresas, nas pessoas, enfim. E trabalhar a motivação é porque existem pessoas desmotivadas. E é um termo que ele é muito amplo, né? A gente fica o tempo todo, nossa, o que que é isso? O que que é motivação? Que palavra é essa? Como eu coloco isso em ação na minha vida, né? Até uma palavra que eu tirei muito do meu vocabulário foi a palavra difícil. Eu troquei ela muito por desafiador. Eu acho que foi eu ouvi tanto da professora de Pilates, da Jaque, que ela saiu da minha rotina. E eu acho que você assim, é uma pessoa muito sensível, que vai muito nas camadas profundas, porque falar da boca para fora, motivação, fica uma coisa tão rasa quanto falar fé, foco e força. Né? Fica muito na superfície. E agora a gente está vivendo uma situação atípica, que a gente está indo nas nossas camadas mais profundas, vivendo com a nossa família de uma maneira intensa que a gente nunca viveu, né? Sem ter momentos de extravasar, tipo, ai, tá me deixando maluca, quero sair. Você não sai, né? Você vai no mercado e vai pro trabalho. Ponto final, né? As coisas básicas de subsistência. Então, a gente está num momento diferente. E, assim, os motivos, a escala de valores, a escala de prioridades para cada situação é muito diferente. Para cada situação e para cada pessoa. E a gente está vivendo uma situação bem atípica, né? Sim. E essa coisa da motivação, ela é muito. A gente escuta falar, né? E aí, quando a gente vai procurar, a gente encontra no dicionário o que significa a palavra, enfim, que tem tudo a ver com isso que a gente está dizendo, mas a ciência não tem uma definição, nenhuma das ciências que usam essa palavra. Ela não tem uma única definição para esse termo, porque motivação é muito amplo, né? E aí, assim, a gente pode entender que tem algumas motivações que eles chamam de extrínseca, que é aquela motivação que vai dar um resultado, um desempenho que tem a ver com o mundo externo, sei lá. Quanto mais lives a gente fizer e tiver motivado para isso, mais gente vai conhecer o nosso trabalho. Essa é uma motivação que vai repercutir no mundo exterior, né? Mas Uhum. tem as motivações intrínsecas, que elas têm a ver com o nosso pessoal, que tem a ver com as coisas que a gente sente, aquilo que faz a gente brilhar o olho, ou aquela sensação de estar ajudando alguém, né? Quando a gente faz um trabalho voluntário, que fala, puxa, que bacana, isso toca em mim, né? E aí falar de motivação a partir de quem eu sou se torna mais profundo, que era isso que você estava falando, né? Da gente olhar mais profundamente para aquilo que mexe com a gente. Ou fazer um convite maior e mais profundo aí, né?
de quem eu descobri que sou, né, durante a pandemia, né? Do tempo extra que eu não estou no trânsito e estou convivendo mais com os meus filhos, com meu companheiro, com a minha companheira. São camadas muito mais profundas, né? Então, assim, a ida ao consultório. Quantas vezes, dentro da nutrição, eu detecto muito que aquela pessoa precisa de psicoterapia, e por mais que você indique, escolha alguém que realmente tenha tudo a ver com aquela pessoa, ela demora, às vezes, anos para ir. Na nutrição, a pessoa ainda vai um pouquinho mais rápido, mas eu já escutei pessoas que guardaram meu cartão na carteira há 5 anos, né? Então, é isso. O que vai fazer você ir, né? Você procurar. E eu acho que a terapia é uma busca constante aí nessa pandemia, nesse período de isolamento, porque as pessoas estão convivendo de uma maneira diferente, com uma situação diferente, e com as mesmas pessoas em um contexto novo, que a gente nunca imaginou estar. Sim, sabe que tem pessoas que estão sozinhas e que estão tendo que aprender a viver com a própria solidão. E aí se olhar de fato todos os dias, porque não tem condições de ver outra pessoa. Tem pessoas que estão no meio da família e também estão sofrendo porque não conseguem estar sozinhas, serem únicas, terem o seu momento de experimentar coisas sozinho ou com amigos, enfim. E aí, de fato, eu tive a mesma situação que você várias vezes, pessoas dizendo para mim, estou com o teu cartão há muito tempo, na minha carteira, na minha bolsa, me entregaram o teu telefone há 1 ano, 2 anos, e eu só vim agora. Né? E eu acho que nesse sentido, a psicologia e a nutrição, as pessoas acabam procurando muitas vezes no limite. Né? Ah, eu estava quase infartando, porque ou o nível de gordura no fígado, ou eu estava em depressão, e entrei num processo de síndrome do pânico, né? E infelizmente são situações que, por mais que a gente diga não vá, procure, precisa de uma motivação de fato interna, que pode até ser através de uma dor, enfim, né? De uma situação limite. Mas, e agora na pandemia, tudo que a gente vive tem um holofote gigante. Até assim, uma motivação que foi meio generalizada, as pessoas, para evitar a saída, elas se motivaram a fazer pão, a voltar a fazer pão, né? É uma das buscas mais constantes do Google, essa, né? Porque ontem até fiz a sua receita de pão, né? Que você até falou, não, mas eu coloco mais farinha de trigo. Tá errada. Tá errada, né? A gente vai se apropriando da receita, por mais que esteja escrito pão na Mônica. Mas, e aquela coisa assim, que às vezes a motivação, o motivo para você mudar é muito, ele não é teu. Né? Aí um exemplo que eu estava conversando até com você antes, que é o seguinte, é uma pessoa que faz exame de sangue, exame de rotina e tem alterações muito graves e vai ao nutricionista. Só que se ela só for ao nutricionista e não estiver motivada a mudar hábitos, ela só foi ao nutricionista, né? Então, ela tem que realmente mudar. A Thalita está compartilhando aqui com a gente que ela também já fez pão. A Thalita está desenvolvendo dotes culinários. Nessa pandemia, ela está motivada a cozinhar. É uma maneira então, de a gente sair menos, né? E economizar também. Sim, mas tudo isso é muito novo, né? Essa oportunidade de descobrir novos talentos. Muitas pessoas contando que estão descobrindo possibilidades de criação, de experimentações, aprendendo mais de tecnologia. Eu acho que quando a gente encara como desafio e não obstáculo, fica um pouco mais fácil, né? Quando você falou, a mudança de comportamento, ela é difícil de acontecer, se a pessoa fala, eu cheguei aqui porque meu médico mandou. Dentro dela, ela não tem um gatilho que faça ela entender que aquilo é importante primeiro para ela. Ela que ela vai ter benefícios. Mas ela só vai mudar se ela agir. Exatamente. Né? E, na verdade, se ela agir e se ela entender que ela tem um motivo dentro dela para isso. Né? Porque ela pode, por um tempo, mostrar para as pessoas que ela está emagrecendo, por exemplo, e as pessoas vão dar reforços positivos. Mas se ela ainda assim não estiver feliz e estiver entendendo que, por exemplo, a minha vontade é bater um pratão de, sei lá, uma guloseima, um chocolate, comer a barra inteira, e ela ainda não conseguir olhar para isso de um jeito positivo para ela, que isso vai fazer mal, ela vai continuar procrastinando. Daqui a pouco ela vai estar numa situação difícil de novo. Então, a motivação ela é muito mais forte, muito mais
desafiadora para a pessoa quando ela olha para si mesma com honestidade, em primeiro lugar. Né? Exatamente. E Quem até eu porque a gente sou? Eu sou alguém que burla as coisas. Eu, confessando para você, não estou fazendo exercício direito. Eu danço só com a Thalita. E ainda falta às vezes. Por quê? Porque tá difícil eu estar motivada numa cidade fria como Curitiba, trabalhando dentro de casa, sem trocar de contextos, né? Porque quando a gente troca de roupa e vai para aula de dança ou vai para academia, a gente está motivado para aquilo. A gente tem uma ação que é física até. Uhum. Não é só, E não é uma só intelectual. locomoção também, né? Exatamente, a gente se desloca para fazer as atividades. Às vezes a gente chega assim, ui, tá uma preguiça, mas aí chega no lugar, entra na energia do lugar. E aí pense que a gente acorda. Eu estou indo uma vez por semana para o consultório. Todos os outros dias eu atendo online. Então, o meu quarto, que é onde eu estou agora, é meu consultório, é meu lugar de dormir, é meu lugar, às vezes, de comer, porque muitas vezes eu tomo café aqui, porque eu tenho que comer correndo. Então, eu fico no mesmo ambiente fazendo vários. E faço exercício, faço aula de dança no meu quarto. Então, é difícil, não tem essa motivação vinda da ação, que é essa de fora, E ela não, sabe? você nunca ficou tanto no seu quarto, né? E aquela motivação da dor, né? Até foi como começou meu dia. Eu dormi com um pouco de dor nas costas, eu falei, eu não tô tão regular no exercício. Eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma aula de pilates online, entendeu? Já estava gravada porque não era na hora. E assim, isso me trouxe alegria e me trouxe redução da minha dor das costas para poder ir para o consultório, né? Sim, Então, sim. E o resultado, ele vai aparecendo, né? Quando a gente começa a se olhar e se conhecer, entender, isso me faz feliz, né? Eu acho que nesse momento a gente está sendo obrigado a olhar, inevitavelmente, para as faltas, para as falhas, mas também para os prazeres, os pequenos prazeres, puxa, eu não me lembrava que eu gostava de cozinhar, e eu gosto, eu não tinha tempo para isso, que legal, descobri um novo hobby, artesanato, né? Eu e a Paula, minha amiga, a gente anda tricotando e a gente conversa às vezes, o que você está fazendo? Estou fazendo isso, né? Então voltamos a fazer trabalhos manuais, coisa que a gente não conseguia fazer porque estava sempre para fora. Então, a motivação, ela sempre vai ser muito de cada um. Não existe é esse termo interna, é como um motivação. balão de festa, né? É o que vem de dentro Isso, para fora. Por mais que venha o mundo te falando outras coisas, quando isso internalizar e fizer sentido para você, aí você vai vai ter uma ação. exatamente, exatamente. E aí, esse é o grande ganho também, porque daí a pessoa se sente capaz, ela vai à luta, né? Eu tenho uma paciente que a gente está trabalhando, experimentar se relacionar, né? Assim, porque ela tem essa dificuldade. E aí ela me contou que a gente viu nesse período de pandemia tem um link que as pessoas se encontram para fazer só contato visual pelo mundo inteiro, pessoas que estão se sentindo sozinhas. Eu falei, você não está sozinha, mas vai lá experimentar fazer contato visual com alguém. E aí ela estava morrendo de medo, ela tentou de qualquer forma fazer com que não desse certo, porque ela estava com medo, porque isso também é um atrapalho da motivação, né, da gente criar essa energia para agir, né, que a gente ter medo, ter receio de uma mudança, ou do que eu vou encontrar se eu me aventurar em, sei lá, voar de asa delta, ou, né, que medos que eu tenho, enfim. E aí quando a gente olha para isso, né, a gente para de procrastinar, porque a procrastinação ela é universal, né? E aí ela fez esse contato visual uma pessoa, né? 1 minuto de contato visual. E foi um desabrochar que ela me escreveu um texto assim. Ai, eu fiz, me contou como tinha sido, como ela tinha tentado se sabotar, né? Uhum. E ela ficou extremamente motivada. Eu fiquei emocionada porque eu vi a emoção na escrita dela. E aí ela falou, não, eu tenho que continuar, né? Experimentando e ousando, porque é difícil. Qualquer mudança é muito difícil. É desafiador sair da zona de conforto, né? É fácil continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados, né? E E sabe aí, que esse frio, essa situação atípica, né? Isso é uma desculpa perfeita para você procrastinar, né? Isso que algumas coisas você não tem mais o que falar, né? Tipo, eu não pego mais trânsito, eu não faço mais isso. E mesmo assim, é o interno. mas a gente está falando isso assim, ó, no nível do pensamento, né? O nosso cérebro, ele sempre resiste à mudança. O nosso cérebro, ele
tende a querer que a gente fique acomodado naquela atividade que a gente já faz, ou num movimento que a gente já conhece, ou na rotina, porque a gente tem uma rotina, né? Às vezes, mesmo que a gente durma muito tarde, se a gente está acostumado a todos os dias acordar às 6 da manhã, mesmo que a gente durma às 2, a gente vai com sono, mas a gente vai, e nosso cérebro está conectado com isso. E aí, por exemplo, nesse momento que a gente tem uma rotina super variada, que não necessariamente a gente precisa deixar as crianças na escola às 7 da manhã, né? Porque elas estão na aula online, e aí a gente um dia tem paciente 7h30, outro dia tem 8h30, e aí a vida vai ficando bagunçada. O cérebro não entende, né? Aí, graças à neuroplasticidade, a gente começa a se adaptar. Mas primeiro tem a resistência. O primeiro sinal é resistência, tipo, não vai dar, não vou conseguir, né? Eu já tenho ouvido, a Silvana, vi que a Silvana tá aí, a minha vizinha, né? E ela falou, não sei se Minha eu vou... vizinha Eliane também entrou, estamos vizinhas aqui. Ó, estamos. Ela falou pra mim ontem ou hoje, não me lembro. Hoje, não sei se eu vou me adaptar à vida de novo, de sair todos os dias e ter aquela rotina. A gente vai ter que de novo sofrer um colapso e se adaptar novamente a uma nova rotina que a gente nem sabe como vai ser, né? Então a gente vai ter que cada vez mais ter recursos internos, estar trabalhado, né, emocionalmente. Pode, né, às vezes não consegue uma terapia ou ter profissionais cuidando da gente, porque às vezes não é possível, não é viável financeiramente. Mas hoje, com a quantidade de live que tem na internet, eu tenho 5 amigos profissionais que estão participando dessa live nesse momento, trazendo conhecimentos gratuitos para as pessoas, né? Então, temos muitas oportunidades de conhecer coisas novas e falar, qual que é o meu lugar vendo isso, como isso esbarra em mim, Como isso eu me toca sinto. meu coração, né? Isso, exatamente. Ou aquilo que a Mônica, que a Marilise falou, caiu como uma luva para mim, né? Elas falaram para mim, elas me escutaram. Elas têm uma escuta aqui na minha casa. E não é isso, mas é muito da nossa percepção, do nosso entendimento enquanto profissional, enquanto ser humano, nessa margarida de papéis que a gente tem no dia a dia, né? Que é realmente grande. E justamente também o que nos leva a agir e agir com excelência é estar alinhado quando isso também depende de outras pessoas, né? Porque se um pai e uma mãe quiserem educar um filho e as prerrogativas, as prioridades, a inversão de valores, o que está no topo da lista para um, está lá no rodapé para o outro, vai ter muito conflito, né? Sim, Isso em sim. todas as esferas da vida. Exatamente. Então, ter consistência, né, entendimento daquilo que se busca, né, às vezes a gente não sabe muito bem o que está buscando, né, eu percebo muito, assim, o relato de muitas pessoas, até dos meus próprios pacientes que já estão trabalhados há tanto tempo, eles estão se saindo muito bem nesse período de quarentena e tal, mas cada semana nós temos novas demandas, novos olhares, novas perspectivas, né? E aí o resgate todo semanal de, puxa, como que eu vou agora a partir daqui, dessa dificuldade, como que eu vou além? Tá mudando muito, muito facilmente dentro das pessoas, sabe? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando eu vi a palavra, putz, motivação, né? Quando a gente tinha uma vida 100% normal dentro daquilo que a gente já estava acostumado, que a gente nem imaginava que ia estar brindando né, lá no 2020 e a gente ia estar por tanto tempo dentro de casas, né? Tendo que cuidar das pessoas que estão fora, tendo que fazer um olhar, que acolher alguém que pensa diferente de mim, e aí por que não olhar e entender por que essa pessoa pensa diferente, e não se desmotivar, porque, puxa, será que o que eu estou fazendo é certo ou não? Mas vamos lá, vamos olhar. É certo, não é? Será que isso que eu estou fazendo vai ser saudável para mim, para o outro? Preocupar um pouco menos com a opinião alheia, mas como você vai trabalhar com isso, né? O quanto certo você está dos seus princípios, das suas verdades. Muitas vezes são momentos de dúvidas, né? Eu sempre faço um paralelo aos pacientes que fazem terapia, que é uma casa sendo limpa, que as cadeiras vão para cima da mesa, né? E tem dias que você está se defrontando, aprendendo coisas sobre você que não são tão legais, mas são importantes para você seguir em frente.
Para você chegar Exatamente. onde você quer. É. E o processo de terapia, ele é assim, né? A gente olha muito para a dor, né? A gente acaba tendo que olhar para aquilo que, às vezes, né? Puxa vida, eu vou ter que me esforçar e fazer mais exercício, porque já não sou mais tão novinha, e se eu não cuidar de mim agora, daqui a 10 anos eu vou ter mais problemas, né? E Por essa é mais uma que coisa que eu vou ter que eu me mudar. trabalhar para que eu consiga mudar. Aí Mas agora que hoje você a gente está, né? falou do aprender pela dor, e a terapia tem essa característica e de você ser uma pessoa neutra naquela relação. Porque o aprender por amor é uma coisa que a tua família já te diz, já vem muito isso, até quando não deveria, às vezes, né, ter esse reforço de alguns comportamentos, mas ele vem, né? Então Uhum, a sim, terapia é para isso, o autoconhecimento é para isso. Acho que a gente pode ir até além, né? Porque às vezes assim é, você percebe coisas nos lugares mais inusitados da vida. Além de um sim, consultório, além de um divã, né? Você pode sim. estar na praça olhando para nada e cair aquela ficha que fazia muito tempo que você já tinha ouvido, aprendido e sentido essa necessidade de mudar. Uhum, sim, e o que a gente mais escuta é isso, né? Que a terapia ela fica reverberando por muito tempo. Ainda bem, né? Para os que são dedicados, ela fica reverberando por um tempo dentro da pessoa. Às vezes, porque na verdade o psicólogo, ele não é um mestre dos magos que vem com os seus saberes, né? A gente estuda, a gente tá preocupado com uma escuta bem atenta, né? Mas principalmente, eu sempre digo para meus pacientes, eu sou tradutora de você mesmo, né? Eu te mostro coisas que você não viu, eu te falo, às vezes, a mesma frase que você me falou, e eu repito, eu falo, você ouviu isso que você disse para mim? E eles dizem, não. Eu falei, então eu vou repetir. E eu repito, né? E eles dizem, nossa, eu falei isso. Né? E às vezes é uma fala de si, que é uma fala, ou uma fala Automática? ruim, automática, assim, que é ruim, né? Que não viu quanto. Às vezes tá falando, é porque alguém me trata assim assado e não percebe que a pessoa mesma se trata assim, e não se cuida e não se olha. Ou ao contrário, às vezes é uma fala positiva que vem para fazer uma transformação bacana e também não tinha se ouvido ainda, É aquela internamente, coisa né? da necessidade do olhar do principiante, da criança, para a gente, né? E encarar isso Uhum. com mais leveza. E como a Paula falou, né? Se conhecer, realmente olhar para suas dores e dificuldades exige coragem, né? Se Sim, conhecer requer muita coragem, né? sim, As sim. palavras dela justamente acho que completam bastante isso que a gente está falando, A porque Paula a fecha. Paula é minha parceira, né, de estudo, de começo de carreira, e a gente compartilha sempre desse entendimento de que é a partir da dor, desse olhar da dor, da falta, do que a gente tem medo de sobrepor, que a gente de fato consegue transmutar, transformar, evoluir, né? Eu acho que todos os processos são, né? A gente não consegue emagrecer sem fazer dieta e deixar de comer aquelas coisas todas que a gente gosta, né? Dói um pouco, porque a gente tem que entender Mas qual é o não precisa ser processo, tudo. Que se fica claro, tudo sem prazer, aquela coisa de sim, privação total, vira aquela coisa radical que você faz por pouco tempo, daqui a pouco chuta o balde para tão longe que você nem sabe mais o que era o balde, né? E você volta para onde você estava. Você perde sim, e encontra os quilos, né? Quando o objetivo sim, é desapegar, que eles vão embora e não voltem. Se o objetivo é o emagrecimento, né? sim. Isso você Então, faz muito bem, né? Porque você também é atenta a quem te procura, né? Porque as pessoas vêm com demandas. Quando eu comecei a dieta com a Mari, eu falei, Mari, não abra o pão do meu pão francês de manhã. E ela falou, tá bom, não tem problema. Você pode ser feliz de manhã com teu pão francês, né? Não sei nem se você lembra disso. lembro, Mas mas eu tirei eu. da noite. Oi? Sim, Mas, tudo bem. Mas eu você acho não deixou de me ouvir, né? Então, que assim, não, eu não estaria motivada a continuar se você tirasse talvez o meu pão francês, né? que era um Essa era uma detalhe minha pequeno, que não motivação. tinha muita importância. E eu fui feliz nessa escuta, né? Tanto é que quando um paciente quer alguém muito punitiva, com muita privação, ele não vai encontrar isso em mim, porque não é do meu feitio, né? Eu justamente trabalho com a nutrição comportamental por justamente acreditar que esse é o caminho que nos leva. Ele pode ser um pouco mais longo, mas ele é duradouro. Você realmente
coloca as coisas no lugar certo e consegue manter isso, né, por mais tempo. Não é uma dieta para o verão, né? É uma alimentação para todas as 4 estações do ano que a gente precisa, né? Algo que nos... E esse olhar para cada pessoa, né, que é individual, é disso que a gente já vem falando desde o começo, né? Se a pessoa consegue se ver em cada processo de transformação que ela precisa fazer na sua vida, ela consegue entender qual é o gatilho para estar motivado para aquilo, né? Por isso que esse termo motivação, ele é tão, apesar de tão amplo, ele é tão particular, ele é tão de cada um, né? Ele é tão de dentro de mim, de dentro de você, porque a tua motivação para se movimentar vai ser uma motivação diferente da minha, né? Apesar da gente estar fazendo a mesma coisa. A motivação minha pode mudar na semana que vem. Exatamente. Exatamente. Eu brinco sempre quando os pacientes vêm falar, eles chegam no consultório, às vezes primeiro eles falam assim, eu não sei como é que é esse negócio de fazer terapia. Aí eu digo, não se preocupe, fale o que você quiser, que isso é fazer terapia. Aí eu sempre digo, mas eu quero que você saiba que fazer terapia é assim. 1 mais 1 pode ser 2, mas pode ser 4, pode ser menos 1, porque cada pessoa é uma. Então a nossa ciência nunca vai ser exata, né? Por isso que falar de motivação e daquilo que pode motivar é tão desafiador, né? Mas acho que tem um termo também, Mari, que é muito legal, que a gente, né, eu e a Paula temos estudado, já vi que tem umas pessoas aí do nosso grupo também, lá do Visão Futuro, que já tiveram vários ensinamentos lindos com a gente, que é a ciência hedônica, que a Susan Andrews traz, e tem vários teóricos trabalhando com felicidade, e eu estava vendo antes, eu estava esperando para entrar e vi que o Karnal também está com uma atividade com felicidade, umas aulas online aí. E quando a gente fala de felicidade, é algo que todo mundo quer encontrar, né? A gente está sempre buscando, né? O bem-estar, a alegria. E eu acho que quando a gente fala de motivação, né? Uma pessoa não está motivada no trabalho. Puxa, ela não está feliz no trabalho. Né? A pessoa não está motivada para, a fazer exercício. Ela está motivada para dieta, ela não está motivada, enfim, ela não está feliz com aquilo, ela não está conseguindo encontrar um lugar. E assim, essa palavra felicidade, ela também é muito abstrata, porque de repente para mim, felicidade é sentar na varanda e ler um livro num solzinho. Isso me faz muito feliz. É tomar um café com as amigas. Isso me faz feliz, né? Então a gente começa a encontrar recursos para ter esses momentos de felicidade, de prazer, de alegria, e às vezes os esforços vêm como a possibilidade de não procrastinar essas outras coisas, né? Então, às vezes o fim auxilia na motivação, para que eu encontre qual que vai ser a motivação, né? Puxa, às vezes uma pessoa que não gosta de fazer musculação, não gosta, mas ela precisa de uma força tal para desempenhar, sei lá, para jogar tênis, ela precisa da força no músculo, então, do braço, né? Então ela vai fazer a musculação, que ela odeia, para poder ter um desempenho melhor no tênis. Né? E então, ela faz isso. É diferente de fazer só para cumprir, para dizer está pago, né? Onde eu conheci a Mônica foi no sapateado. E o sapateado foi para mim um momento que eu estava cansada daquela mesmice de academia, e falei, eu vou fazer aquilo que eu achava lindo quando eu era criança. Minha prima me levava muito em apresentações de dança, e ela sempre pro lado do balé, e eu ficava babando no sapateado, porque a apresentação era sempre pequenininha, e o balé gigante, né? Aí eu falei, eu vou atrás daquilo que, quando eu era menina, eu ficava, né? Posso não ter todas as características. Eu lembro que até quando a gente teve uma apresentação no teatro, eu falei para minha mãe, eu sou a mais descoordenada, mas eu sou bastante persistente. Eu fiz até uma recuperação para não apresentar tão feio, entendeu? Porque eu não era boa no sapateado, não adianta eu me iludir. A Mônica era muito top, ela estava copiando a coreografia. Mas aquilo me fazia feliz, mesmo sendo ruim, mesmo fazendo 4, 5 aulas, até irmãs da escola que a gente fazia, né, a Sharon e a Rani. Então eu fazia as aulas da minha professora, que era a Andréia, também da Mônica, e eu fazia dos horários extras de consultório mais aula para a apresentação não ser tão ruim. Eu estava me motivando em uma coisa que não era
meu talento, né? Era a minha dificuldade, mas uma coisa que eu achava apaixonante. Tipo, eu vou saber dançar e bater sapato direito. Uhum. Sim, e eu entrei no sapateado porque eu tinha um problema grave de ATM, de articulação, e a minha dentista falou, busque um exercício como dança, porque a gente precisa soltar teu corpo. A gente precisa soltar, veja que os motivos pelos quais a gente vai atrás de algo são sempre diferentes. A gente estava indo para a mesma atividade por motivos diferentes, né? Mas a gente começou a ter uma outra finalidade, que era se apresentar. Então a gente Uhum. precisava aprender passos, a gente precisava limpar, entrar no ritmo, decorar. Tinham muitas coisas de desafios que faziam com que a gente pudesse alcançar, no mínimo, a alegria de ter conseguido não cair no palco, né? Não cair sentada. E o avançado participou da nossa apresentação, ainda para ficar mais desafiador, né? Sim. Então, são essas coisas que fazem com que a gente pare e entenda qual lugar que a gente está, né? Então, o frio na barriga, um desafio, ou uma estreia no esporte, tudo isso é o fim, né? Quando a gente não se ocupa tanto do como fazer, a gente tende a estar mais motivado, porque a gente tem o hábito de dizer, não vou conseguir, não adianta, eu não vou conseguir, né? Esse negócio aí, ó, de pandemia vai ser muito difícil, e a gente tem lidado com realidades muito graves, muito sérias, em termos de mudança, né? É um tempo muito complexo de olhar para si e dizer, puxa vida, eu tenho que me mostrar motivado, dependendo de onde eu estou, pode não ser nem legal, né? E é verdade, né? Então, tem muitas coisas acontecendo hoje que eu vejo como muito positivas, né? A gente tem várias iniciativas de auxílio a pessoas que estão precisando de ajuda, tanto de alimentos, por exemplo, acho que nunca se fez tanta atividade de voluntariado, né? Uhum. Pelo menos na internet, né? A gente está vendo o tempo todo campanhas dentro da psicologia, tem vários grupos atendendo pessoas. Veja, no mínimo essa é uma motivação para quem está fazendo se sentir um pouquinho feliz, ter um calorzinho no coração, né? Exato. De, puxa, isso me realiza. Tem pessoas olhando para a ONG de animais, porque tem animais que estão ficando na rua, e aí já não tem ninguém olhando para ver o gatinho que está lá e que não tem o leitinho, que né, as pessoas do bairro faziam. Então, quando as pessoas começam a olhar esse cenário e se situar e começar a se acalmar para entender qual é seu lugar, o seu papel nesse novo cenário, acabam surgindo novas possibilidades. E é do macro, que é a sociedade, para o micro, que é você lá dentro com você, né? Uhum. Então vai ficando possível enxergar uma realidade de satisfação, de repente, puxa, eu estava sem saber o que fazer, mas me surgiu uma possibilidade de fazer um trabalho legal para ajudar alguém, e aquilo me motiva a acordar, a pesquisar, a entender de um novo assunto, enfim, isso é motivação, né? Aquele comichão que a gente fala que a gente tem vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que não é nada mais do que isso, né? E Aprender às uma vezes coisa até nova. alguma coisa que a gente não fazia antes, né? De repente conversar com alguns parentes mais distantes, você ligava muito pouco, hoje em dia você já não quer só ligar, você já quer pelo menos ver a pessoa no vídeo, né? São coisas Uhum. que estão aproximando as pessoas aí com a tecnologia, com outras. E assim, não adianta reclamar, né? É viver este momento da melhor maneira possível e desse limão sair uma boa limonada. Com certeza. Eu entendo que quando a gente fala de ação, hoje a gente se sente como se a gente tivesse amarrado, né? Eu acho que é uma sensação universal. Puxa, eu adoraria estar, puxa, podendo sair do trabalho, encontrar com a minha família e fazer um lanche, né? Uhum. Não, a gente, quando vai ao trabalho, se tem que ir ao trabalho, volta correndo para casa porque tem que tomar banho, aquela coisa toda, lavar compra, ou enfim, hoje a gente tem uma série de novas atividades que não necessariamente são prazerosas, mas que a gente tem que fazer para dar certo, né? Ó, a Silvana está falando que a organização é um bom alimento, concordo. Tem que se Boa. organizar mesmo, né? E essa coisa de ter rotina, da gente começar a estabelecer uma rotina, ela é importante.
Quando a gente começou a estabelecer algumas rotinas, quando a escola das crianças começaram a dizer, ó, vai ter aula tal hora, tal hora, tal hora, a gente começou a se organizar no trabalho, nas refeições, começou a ter lugar para cada coisa, apesar de ser no mesmo ambiente, né? Uhum. Então, quando a gente começa a buscar essas referências, que nesse momento não são só da gente, mas são familiares e tal, a gente começa a olhar as coisas de um outro lugar novo, que é isso que você está falando, né? De repente eu aprendi a fazer uma coisa que eu nem imaginava que eu era capaz de fazer, né? Comecei a fazer minhas unhas, né? Falei, nossa, eu nunca fiz minha unha. Entrei na internet, aprendi. E me senti maravilhosa. O dia que eu fiz nem ficou tão boa, mas eu achei que foi muito bom. Isso é alimento que eu dei pra mim mesma. Ninguém viu, só eu, mais ninguém. E eu tava me achando com a minha unha nova que eu consegui fazer, que eu achava que eu não era capaz, né? Então são pequenos ganhos diários, né? Como se fossem pequenos comprimidinhos, assim, de satisfação, alegria, pra Não dá para dar pensar só no conta. grande, só no macro, senão a gente fica assim, pensando, eu vou ser feliz quando eu viajar para Paris, quando eu emagrecer 10 quilos. E você não vai curtir fazer esse roteiro, você não vai curtir esse processo, né? O Luiz escreveu aqui sobre lavar a louça e arrumar a cama. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela tem alguma coisa com estender a roupa que ela não gosta, né? Aí ela falou que, já que ela tem que fazer serviço doméstico, ela escuta um podcast bem legal, que ela vai aprender alguma coisa, que essa hora dela tá valendo a pena. Sim, Eu falei, então, mas assim, lavar a louça e manter o seu ambiente organizado é ação. é, Né? A gente sempre acha que assim, ai, a pessoa motivada, é aquela pessoa, aquela coisa que a gente acaba vendo muito assim em palestras, né? A gente estava até falando antes, né, Mari, que essa palavra assim, ela é tão glamurosa, né? Temos que estar motivados e tal. E a motivação pode ser uma coisa assim tão singela, não precisa ser tão grande assim, tão inalcançável, né? e Ela está às aqui todo vezes, dia. se você está muito cansado, porque você fez muita coisa, a sua motivação, a sua necessidade deitar e ficar 10 minutos sem fazer nada. Né? A tua cunhada tá falando que ela não gosta de serviço de casa, e agora ela tá tendo que fazer mais do que nunca, né? Exatamente, bota o Zeca Pagodinho e varre a casa, que ela adora Zeca Pagodinho. Isso vai deixar a hora feliz, né? Então, É, transformar esse momento de é, desafio, que não é tão agradável pra gente, em algo mais suave, né? Isso é. também é motivação. A motivação tem coisas muito pequenas, né? Hoje eu consertei, o cara foi consertar minha impressora, isso me trouxe uma motivação, uma energia, porque no último dia que eu fui pro consultório, minha impressora me traiu, me fez fazer retrabalho, sabe? Aquela coisa assim que eu fiquei brava. Gente, hoje aquela impressora funcionando. Isso foi uma pílula de alegria para o meu dia, que para outras pessoas que não sofreram a dor que eu sofri na segunda, é rotina, né? E a gente tem observado essas coisas pequenas, né? Aquela coisa, quando a gente ficou muito preso em casa, quando a gente sai a pé, a gente olha aquela casa que nunca viu, a gente olha para as flores, né? Eu achei um pé de goiaba do lado da minha casa que eu nunca tinha visto. Tudo bem, eu moro aqui desde novembro, mas eu nunca tinha olhado para goiaba, né? Sim, sim. Coisa a gente, Sabe é, que a gente teve no. A gente achou que ia ficar 15 dias em casa no começo, né? Da quarentena. Nossa! E a gente falava, como vai ser essa coisa de ficar 15 dias em casa, né? tudo isso. E tudo isso era assim, era uma coisa que era muito complicada de ficar pensando como é que vai ser isso, como é que eu vou fazer, né? E aí, bom, a gente começou a ficar em casa e aí fazer todas as refeições em casa, ver o que estava sujo que a gente não tinha limpado, que tinha que organizar que não tinha organizado, enfim. E aí, a gente já estava há uns, sei lá, uns 40 dias em casa já, e aconteceu uma coisa muito legal, que o nosso grupo eu faço aula de street dance agora, né? E aí a Thalita, minha professora que está por aí. E aí a Thalita fez um desafio pra gente. Ela começou a mandar desafios pra gente, né? E aí um desafio era aqueles que jogam o batom, e aí a pessoa tá de um jeito, aí joga o batom, a outra pega e vira e se arruma e dança e tal, 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 né? E aí, todo mundo relutando, o grupo inteiro, ai, Thalita, sério que você vai fazer a gente fazer isso? A gente passa o dia de pijama, a gente não passa mais, nem, às vezes não lava nem o rosto direito. E aí,
foi muito interessante que todo mundo teve que fazer uma filmagem daquele jeito, que estava em casa, dançando, fazendo alguma coisa, e depois teve que se arrumar para poder fazer o tal do desafio, né? E foi super bacana, assim, eu ouso dizer que foi uma atividade que ela não tem noção de quanto foi terapêutica para todo mundo que fez. Todo mundo falou, nossa, foi muito legal, porque fazia muito tempo que eu não me arrumava, porque estava todo mundo num torpor da tristeza de não ter podido voltar em 15 dias a Uhum. trabalhar a sua vida, né? A gente já estava 30, 40 por aí. Então, puxa, se arrumar, a gente se maquiou, fez escova, teve gente que botou roupa de festa. Então, foi super interessante. Foi uma brincadeira, né? Mas fez um start que assim, puxa vida, às vezes eu passo perfume para atender meus pacientes, eles não sentem. Mas eu sinto. Eu passo, às vezes, não é todo dia que eu me maqueio, mas às vezes eu me maqueio, né? Porque a gente vai estar na tela, tô fazendo online, acho que você também está atendendo um pouco online, né? E aí a tela ainda mostra mais coisa. Então, Não, e a gente. no online, às vezes a gente, assim, no online, pelo menos quando você passa o batom não suja a máscara. Você consegue Sim, ficar com mais tempo. Eu desisti de passar sim, batom pro presencial, porque você tem que pôr a máscara e você só suja sim. a máscara mais rápido. Então, são É, detalhes que a gente não era atento, né? Não observava, exatamente. né? Exatamente. Mas ó, o Luiz está aí falando. O Luiz, ele é meu paciente e ele está num processo muito legal, porque ele conseguiu fazer dieta e entrar num esquema de exercício na quarentena. E ele Isso é está muito transformando. Ele está numa meta de se sentir bem e de se ver transformado de várias formas que o externo está tendo sucesso. Eu falei para ele, nossa, você é muito persistente, porque não é fácil, nesse momento, estar dando conta de uma transformação como essa, né? Normalmente a gente vai de pouquinho, 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 e não, ele fez radicalizou, assim, né? E está tendo o retorno que ele espera, né? Isso é muito legal. Isso é muito gostoso quando a gente vê, né, o caso dos pacientes que estão indo longe, que estão indo a passos mais largos nesse momento de mais desafiador, dá mais vontade de abraçar ainda, né? Aquele Sim, orgulho do sim. parabéns, né? Que você tem. E também, se não está indo tão bem, tudo bem também. Às vezes não é o teu momento, né? Encontrar aí os motivos, os porquês. E aí é importante ser muito verdadeiro, muito Uhum. transparente. Porque o porquê que você pensa, às vezes não é o porquê que você fala, porque a gente tem essas convenções sociais, né? Essa Uhum. outra coisa do ser certinha, né? Sim. E o olhar para si, ele tem que ser generoso, né? Precisamos ser generosos conosco, porque a gente olha para o que dói e a gente precisa acolher o que dói, Não né? precisa E não dizer, julgar. puxa, por que que eu faço isso? Eu Por que que eu amo faço isso comigo? a frase que eu aprendi na quarentena, acho que é assim, que eu usei muito em consultas e em lives, que eu ouvi, não sei quem é o autor, que é coma como se você se amasse. Sabe? Que Eu acho ela delícia! tão linda, ela é tão poética. Se um dia você tiver a fim de comer brigadeiro, né, já que você não está tendo com quem dividir, não faça tanto, faça menos. Mas coma aquele brigadeiro com prazer, né? Uhum. Porque a alimentação tem essa coisa da inclusão e da exclusão. Se você for numa festa de criança, né, que a gente ia antes da pandemia, Uhum. e levar uma maçã, ou você é a Branca de Neve, ou você é um ET, ou você tem várias questões alimentares de alergia ou intolerância. Então, assim, as duas coisas cabem, né? A gente não precisa pensar Uhum. na sua motivação como uma coisa do bem, do benefício próprio, mas é aquela coisa do se entender, às vezes, dar um tempo, dar uma descansada, dar uma relaxada, desacelerar também é uma motivação Uhum. para você recarregar suas energias, né? Uma frase que eu já ouvi de um professor de dança que eu adorava, ele falou, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você sai queimando combustível aditivado. Eu falava, Sim. estranho, mas eu começava com muita pilha, depois ela acabava. Não, você tem que manter É, é, a aula. é. Meus pacientes falam muito assim, ai, não, porque eu tô vendo que eu dei um passo para trás, né? Eu dei um passo para trás. Mas se a gente não dá um passo para trás, não consegue dar impulso, né?
Se a gente não Exato. tem um pezinho lá atrás, a gente não consegue ir para frente. E às vezes é preciso olhar, né, parar e falar o que que eu estou fazendo, por que que eu não estou conseguindo me sentir realizado nas coisas que eu faço, por que que eu não estou conseguindo me sentir feliz, por que que aquilo que eu fazia e me deixava muito, né, feliz comigo, tranquilo, contente, né, animado, não me deixa mais. O que que é que mudou? E aí essa parada ela é importante, né? Uhum. Eu tenho visto a quarentena como assim, tirando tudo que é difícil dela, porque tem muita coisa difícil acontecendo, enquanto a gente tem saúde e consegue ter um trabalho, consegue não ter grandes preocupações maiores, uma grande oportunidade de fazer um escaneamento assim, né, inteiro de tudo, mente, corpo, espírito, e entender o que que eu estou fazendo comigo, né? Que coisas que são boas. Oi? A Isis escreveu uma frase bem legal para completar o que você está falando. A segurança de estabelecer o próprio padrão não vem instantaneamente. Ela não se cozinha em 3 minutos, né? De fórmula mágica com temperinho mágico. É um processo, Exatamente. né? E aquele Exatamente. que aproveitar o cada dia. Isso também é o entender, né? É isso que quando eu chamei a Mônica, eu falei assim, para a gente ir um pouco mais essa camada profunda de mexer com as pessoas para que elas se questionem, né? Uhum. O que eu estou podendo aprender com esse momento? O que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Que recursos extras eu ainda posso conquistar para atingir aquilo que eu quero, né? Dentro da realidade. Não adianta você querer fazer festão, ir para academia cheia de gente, porque isso são coisas que não vão rolar agora, né? Uhum. É caminhar no contrafluxo, é fazer aula de dança online, é fazer aula de pilates gravada, é o que tem para agora, né? E eu penso que quando a gente tem muitas certezas, assim, tipo, eu tenho certeza disso, a gente para de buscar, né? A gente não tem nenhum motivo para rever algo. Não, se a gente tem incertezas, se a gente tem dúvidas sobre várias coisas, a chance da gente, pera, vou pesquisar isso, vou ver como é que eu faço para fazer diferente, ou se tem um outro jeito de fazer. Isso é motivação, né? Isso é a gente falar assim, nossa, me deu uma vontade de experimentar, sei lá, essa coisa que falaram aí, eu não conheço, né? Essa coisa da live. Eu nunca tinha feito uma live. E nunca pensei em fazer uma live, né? E aí a Mari falou, vamos. Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer a live com a Mari. Vou, aceitei ela, é minha amiga, eu vou com ela, né? Confio nela. E esse desafio, o que é isso? Falar para um monte de gente que a gente conhece, que a gente não conhece. Eu tive Que que vai te ver vencer. depois, que vai te ver agora, né? Então, Exatamente. Então, eu estou tendo que vencer a insegurança, a preocupação, se ia ser legal, se não ia ser, né? Sair dessa coisa que a gente fala que é a zona de conforto, que eu acho que é um nome que não é bom, porque a zona de conforto nem sempre é confortável, porque a gente sabe, às vezes, que a gente está deixando de fazer alguma coisa que tinha que ter feito e não fez. Então, tem sempre uma puxadinha de orelha, né? Eu acho que essa coisa puxa, eu vou experimentar, fazer diferente, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? E aí olhar que recursos tem, né? exatamente. Uhum. Termo até que eu escutei esses dias que a minha amiga estava falando, para sair da inércia é para sair do cocô quentinho. Isso, Porque isso, realmente na merda. E às vezes você não tá sim, tão ruim assim. E você tá reclamando sim, do que acontece. sim, exatamente. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse olhar até divertido, né? É muito bom olhar para isso, assim, né? E ter bom humor, né? A gente tem falado muito, os noticiários estão aí o tempo todo, né? Trazendo coisas muito difíceis para a gente digerir e para a gente entender. Então, por que não? Puxa, parar e dar uma risada, fazer uma chamada com uma amiga e falar besteira, ou com um amigo, ou assistir piada na internet, porque a gente precisa, até para estar com a imunidade alta, estar motivado, estar produzindo serotonina, né? Estar produzindo ocitocina, estar doando amor para as pessoas, são hormônios muito importantes para que a gente possa dar conta
de continuar tendo esperança, né? Porque quem não acha que pode ter algo melhor, possibilidades melhores, não vai tentar se motivar. E não vai ter nenhuma ação diferente. A, a sua cunhada, ela escreveu aqui uma coisa bem legal, que também eu já vi essa visão. Que não fala que a gente tem que sair da zona de conforto, e sim ampliar a zona de conforto. Porque a gente amplia a nossa possibilidade de ser feliz aqui e agora, não deixar para depois, né? Para quando eu migrar disso, né? Para a gente se sentir confortável. E aí vem essa coisa da humildade, de estar pronto, ser verdadeiro com você, para ouvir as suas verdades e para mudar naquilo que fizer sentido para você. Porque aquilo que todo mundo fala mudar e para você não fizer sentido nenhum, né? São coisas para serem conversadas e acertadas, né? Não é sair mudando tudo. Sim, é isso mesmo. É bem por aí mesmo. E se a gente puder ter a oportunidade e silenciar um pouco, né? A gente fala demais, a gente vê televisão demais, a gente consome celular demais, a gente está sempre buscando fora, às vezes respostas que a gente tem dentro da gente, e que elas são bem mais simples, né? Ter mais filtro, né? E menos esponja. Isso, exatamente. Essa coisa do silêncio, ela é muito importante, porque como é que eu vou me ouvir se eu não fico calado? Como é que eu vou ouvir o outro se eu não me calo, né? Como é que eu vou ouvir os passarinhos que cantam se eu não consigo me calar? Então, a coisa do silêncio, ela é muito importante para a gente entrar em contato com a gente, né? De autoconexão. E é difícil. Por isso muito difícil. Essa coisa do ritual matinal, para quem gosta muito, né, de acordar cedo, que ainda, né, agora está podendo mudar alguma coisa. Eu vi que, para mim, retomar a leitura, que é uma coisa que eu sempre gostei, funcionou de manhã, né? O que para mim acaba com o meu dia é olhar e-mail ou olhar o WhatsApp muito cedo, né? Eu vejo naquela hora, assim, que pode ter mudado alguma coisa se eu preciso ir para o consultório, mas não antes disso, porque senão eu vou achar outros trabalhos que vão me desconectar do meu objetivo de meditar, da leitura, daquilo que eu quero fazer, de organizar uma coisa para o dia, né? Exatamente. De fazer arroz de manhã, deixar na panela de arroz para quando eu chegar, e de cima do laço na hora do almoço, que vai me ajudar bastante. Então, assim, são coisas que, para mim, faz sentido trabalhar na produção e na resolução de problemas, que ali eu consigo planejar. E tem gente que adora fazer isso na hora de dormir. Na hora de dormir, eu preciso fazer coisas leves, deliciosas. Isso para mim não serve. Mas é ir se conhecendo, né? Exatamente. Exatamente. E esse olhar sobre a rotina, ele é bem importante, né? Cada um vai ter a sua, talvez vai estabelecer novas formas de se relacionar com o mundo, de se relacionar com a tecnologia, com a leitura, com o hobby, né? Essa é uma coisa muito importante para esse momento. Assim, esse olhar é muito importante. Eu lembrei de um paciente que colocou na cabeça que fazer exercício de manhã era bom. Só que ele trabalha na justiça, naquele horário, né? Foi antes da pandemia esse caso, aquele horário da justiça, do 12h às 7h. Ele trabalhava nesse horário, fazia o exercício de noite, dormia bem, conseguia conciliar com a alimentação, morava sozinho, então ele não dependia do horário dos outros, mas ele quis testar por um tempo fazer exercício de manhã. Ele chegou tão bravo, tão mal-humorado. Aí ele assim, eu não falei nada, ele, você tinha me dito, né? Mas eu fui teimosa de querer. Falei, eu te disse, ainda mais que você não tinha assim. Agora meu filho vai entrar na escola às 7h e eu já vou correr fazer um exercício. Não tinha nada dessa demanda. Mas ele quis que aquela coisa do mundo externo, do que é bom para todo mundo, para mim é péssimo fazer exercício de noite. Então, assim, depende de cada um, não existe resposta certa, não existe verdade absoluta. Exatamente. Exatamente. Mari, acho que a gente tem 3 minutos. Pra te avisar. Tá bom. Deixe seu recado final e seu convite aí para o pessoal pensar e agir. Eu acho que esse é o momento de silenciar, né? Eu não sei se as pessoas conhecem de meditação, mas eu penso que é um momento muito bacana, que na primeira sensação que se tem assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não paro de pensar um minuto.
né? E aí, veja, se eu não paro de Gente, pensar... eu conecto de novo, aqui tá 10 segundos, tá? Ah, é? Não, então tá. Então é assim, silêncio, meditação, entra em contato com